Como desconvidar alguém que nunca realmente convidamos para o nosso casamento em primeiro lugar? Então meu noivo, 34M Mike, tem uma conhecida Jen mulher início dos 30. Parece que vamos ter que desconvidá-la, embora ela nunca tenha realmente sido convidada para o nosso casamento. Nós conhecemos a Jen por meio de amigos em comum, mas, no nosso círculo social mais amplo, ela está à margem por causa de uma série de coisas que aconteceram anos antes de estarmos por perto, e que não foram boas. Jen está em um relacionamento sério. Eles estão se mudando para morar juntos. Apesar disso, ela deixou claro que tem uma queda pelo Mike. Houve um período em que ela enviou uma enxurrada de mensagens para o Mike. No dia mais ativo, foram mais de 50 mensagens. Ela estava tentando flertar em alguns momentos. Ele respondeu a pouquíssimas, dizendo que estava ocupado no trabalho e não tinha tempo para conversar. Mike não retribui esses sentimentos e recusou qualquer tipo de encontro presencial a sós quando ela pediu para se encontrarem para tomar algo depois do trabalho. Ele me mostrou as conversas porque percebeu os sinais de alerta e não queria acabar em uma situação em que houvesse espaço para dúvidas. Quando as coisas ainda não eram tão óbvias e constrangedoras, ela tentou marcar noites de encontro duplo, mas geralmente inventávamos desculpas e recusávamos. A única vez que saímos juntos para um encontro duplo, ela se comportou de forma ridícula no restaurante, com uma demonstração exagerada de afeto físico com o parceiro e tentando puxar conversas sobre intimidades com crianças ao alcance de ouvir na mesa ao lado. Todos nós, inclusive o parceiro dela, deixamos claro que não estávamos confortáveis com o rumo da conversa, e ela fez bico dizendo que não éramos divertidos. Sim, ela tinha bebido. Ela fez um grande show dizendo que queria ser minha melhor amiga na frente do Mike, mas nunca mais falou comigo e nunca fez nenhum esforço. Não tenho ideia do que o parceiro dela sabe ou pensa sobre tudo isso. No último fim de semana, descobrimos que a Jen anda dizendo para outras pessoas do nosso círculo social que foi convidada para o nosso casamento, quando nunca foi, e perguntando sobre nossa lista de presentes. Nós não temos uma. Vamos fazer uma cerimônia minúscula, com menos de 10 pessoas presentes, e depois uma festa maior com buffet? Mas a lista de convidados ainda é de menos de 50 pessoas, por conta dos custos e porque o quintal do nosso amigo não comporta mais gente com conforto. Mas mesmo que não estivéssemos fazendo um casamento intencionalmente pequeno, ela ainda não seria convidada, porque nenhum de nós a considera uma amiga de verdade. Ela ficou chateada por não ter sido convidada para a despedida de solteiro dele, que será apenas uma noite de jogos de tabuleiro, mas ela nunca esteve nos planos. Também reclamou que eu a ignorei ao fazer um chá de panela ou despedida de solteira. Eu nem sequer fiz um chá de panela, porque já temos uma casa e estamos estabelecidos, e não tenho nenhum motivo para convidá-la para nada, já que não somos amigas e ela foi desrespeitosa. 2 amigos diferentes nos avisaram que a Jen anda espalhando essa história. Um deles tentou entender por que ela está mentindo, mantendo o tom leve e fingindo não saber de nada, mas ela continuou desviando das perguntas. Meu palpite é que ela está contando tudo isso por 2 motivos. 1. Ela acredita que ela e o Mike são amigos e está magoada. 2. Ela talvez esteja tentando descobrir os detalhes, local da cerimônia e da festa. Geralmente achamos que ninguém que convidamos passaria essa informação para ela, dado o histórico geral no grupo social. Mas existe a chance de que ela consiga manipular alguém para descobrir. Resumindo, achamos que chegamos ao ponto de precisar ter uma conversa direta com a Jen por mensagem, para que não haja nenhuma confusão de que ela não está convidada, e de que o que ela está fazendo é bizarro. Não achamos que precisamos avisar especificamente os responsáveis pelos locais do casamento de que ela não é convidada neste momento, mas faremos isso se necessário. Achamos, na maioria, que ela não tentará aparecer. Depois da conversa, o plano é bloqueá-la nas redes sociais e nas plataformas de mensagens. Isso é insano? Sim. Eu deveria ter que gastar energia ou tempo com uma mulher de 30 e poucos anos que se comporta assim? Não. Isso é totalmente absurdo? Sim. Ela precisa de ajuda séria? Com certeza. Comentários relevantes. Eu cortaria isso pela raiz. Nada mais de sair juntos. Nada mais de mensagens de texto, inclusive, bloqueie e delete. Mas eu primeiro diria a ela que ela não está convidada. Algo do tipo, preciso esclarecer algo, nos disseram que você tem dito que foi convidada para o nosso casamento. Não queremos que você fique constrangida, mas não existe convite. Não peça desculpas nem invente desculpas. Apenas diga que ela não está convidada. É claro e direto. Bloqueie e delete logo depois disso. Acredite, não saímos diretamente com ela desde o início de 2024. Quando a vemos, o que é raro, é em festas de aniversário ou outros encontros do círculo social em comum. Ela tentou organizar mais alguns encontros duplos depois do primeiro, mas continuamos educadamente recusando. O Mike não a bloqueou e eu também não, porque acho que nós 2 achávamos que ela iria superar isso e seguir em frente, e que se dessemos atenção, só encorajaríamos. Obviamente estávamos errados. Mas sim, no mais, estamos totalmente na mesma página. Só nunca pensamos que precisaríamos ter essa conversa com alguém. Vocês vão ter que ser diretos e, francamente, seria melhor se viesse do seu noivo. Ele pode fazer isso? Ele está disposto, quer fazer e sugeriu isso.
mas ele quer que eu esteja presente na conversa, embora planeje liderar. Gostamos da ideia de ser uma frente unida e de não haver dúvidas de que a mensagem vem de nós dois. Eu não pretendo falar muito com ela. Eu poderia acabar me exaltando e insultando, mas isso só alimentaria a imagem de que sou a parceira territorial e ciumenta. No geral, acho que não importa o que eu faça. Ela vai me rotular como quiser e eu não posso controlar isso. As pessoas que nos conhecem e nos amam no nosso círculo de amigos nos conhecem bem, então não estou muito preocupada com como vão me perceber. Se alguém está mal vista, é ela, e já faz tempo. A vibe de destruidora de lares é nova, mas não surpreendente. A atualização, 1º de agosto de 2025, 3 meses depois. Demorei um pouco para voltar aqui. Não sou muito ativa no Reddit e o verão tem sido bem corrido, além dos ajustes finais do casamento. Há um tempo postei sobre ter que desconvidar a conhecida do meu futuro marido, 34M, a Jen mulher, 30 e poucos. Mesmo que ela nunca tenha sido convidada e nunca seria. O contexto é que a Jen estava interessada no Mike e deixava isso bem óbvio, apesar de estar em um relacionamento sério. O Mike não estava interessado e, para não constranger a Jen, achou que se continuasse educadamente sem retribuir, ela deixaria a paixão esfriar e seguiria em frente. Em vez disso, ela começou a contar para amigos em comum uma história inventada de que havia sido convidada quando não havia, e também reclamando de não ter sido chamada para despedida de solteiro ou para eventos pré-casamento, apesar de não ter amizade real com nenhum de nós. Não estávamos muito preocupados com a possibilidade de ela invadir o casamento, que ainda vai acontecer daqui a alguns meses, mas as respostas no meu post original nos fizeram perceber que devíamos estar mais atentos. Levamos isso a sério e combinamos com os fornecedores medidas para impedir que ela tentasse atrapalhar qualquer aspecto do casamento. O dono do local, que é apenas o quintal do nosso amigo, acha que ela provavelmente não vai aparecer, especialmente agora. Mas ele colocou várias coisas para monitorar, incluindo câmeras de segurança com detecção de voz e movimento, que o alertariam caso ela aparecesse no final da entrada. Pela configuração da casa, quintal, etc., ela não teria outra forma de entrar que não fosse pela casa, e não chegaria tão longe. A conversa com a Jen aconteceu. No mesmo dia, uma amiga nossa tropeçou subindo as escadas de casa e quebrou o pulso. O marido dela estava fora da cidade e ela precisava que alguém a levasse ao pronto-socorro, então eu fui. O Mike me adicionou como terceira participante na conversa por mensagem, então, enquanto estava lá, não pude participar ativamente. Consegui acompanhar quando já estava praticamente no fim, enquanto eu estava na sala de espera. O Mike começou apenas querendo entender se havia algum mal-entendido ou boato em andamento, e mencionou a confusão que isso estava causando. Eu realmente achei que a Jen reclamaria de eu estar na conversa, mas ela não comentou nada e fingiu preocupação com o estresse que esses boatos estariam causando. Ele apontou que 2 pessoas diferentes tinham dito que ela reclamou por estar excluída dos eventos pré-casamento e que também contou a elas que havia sido convidada para o nosso casamento. A Jen negou tudo no início. Ela insistiu que não tinha falado com pelo menos uma dessas pessoas e que o que quer que tivesse dito para a outra provavelmente foi um mal-entendido. A versão dela era que entendia que não tinha sido convidada para o nosso casamento e que presumiu que a exclusão dela se devia a questões de custo. Ela também disse que não esperava realmente ser convidada para nenhum evento pré-casamento porque, na opinião dela, seria estranho ter uma mulher presente numa despedida de solteiro só de homens, já que assumia que seria um evento envolvendo um strip club ou algum tipo de trabalho íntimo. Como observação à parte, a despedida de solteiro real do Mike vai ser uma noite de jogos de tabuleiro, porque esse é um dos hobbies que mais traz alegria para ele. Mas ele não entrou nesse assunto. Em vez disso, apenas respondeu que escolheu uma atividade de que gosta, que não tinha nada a ver com trabalhadores do job ou com o gênero dos convidados e que ele estava intencionalmente mantendo o evento pequeno. A resposta do Mike à negação dela sobre o convite para o casamento foi mostrar capturas de tela das conversas com as pessoas que nos alertaram sobre isso. Essas pessoas deram total permissão para compartilhar o conteúdo com ela. O tom da Jen mudou imediatamente e ela começou a insistir em mudar a conversa para uma videochamada. O Mike não quis e recusou. Ela continuou negando o que tinha dito, insistindo que aquelas pessoas estavam mentindo para nós e causando drama, e ficou cada vez mais nervosa, digitando em caps lock e usando muitos pontos de exclamação, dizendo que havia pessoas no nosso grupo social que nunca a deixavam seguir em frente em relação ao passado e que estavam tentando prejudicá-la. O Mike respondeu que sentia muito se esse fosse o caso, que ele não compartilhava desses sentimentos, que nem estava por perto quando tudo isso aconteceu, mas quis enfatizar 2 pontos. Queria deixar absolutamente claro que um convite para o casamento não estava em questão. 2. Embora ele a considerasse amigável, a conclusão que tirou das interações era que ela estava interessada nele de um jeito que ele não iria retribuir e que, mesmo que ele tivesse interpretado errado as intenções dela, havia pelo menos um desejo de amizade que ele não sentia ser apropriado de perseguir, já que muito do que ela queria conversar, como amiga, era constrangedor e inapropriado, considerando que ele mal a conhecia, que estava noivo e que ela tinha um parceiro de longo prazo. Nesse ponto, ela continuou repetindo que ninguém nunca deixaria seguir em frente de algo de 10 anos atrás e que estava muito chateada por ninguém reconhecer os esforços dela de mudança ou crescimento, e que o grupo social mais amplo fazia questão de intimidar pessoas neurodivergentes.
Ela não deu nenhuma resposta ou pedido de desculpa por ter deixado as coisas desconfortáveis e constrangedoras com as tentativas de flerte. Ele começou a dizer que provavelmente era uma boa ideia encerrar a conversa, já que parecia que não iam resolver nada, mas ela se adiantou bloqueando-o. Alguns dias depois, o Mike recebeu algumas mensagens do parceiro dela, que estava chateado e preocupado porque, segundo o que tinha ouvido, a Jen estava sendo atacada e intimidada por nós por causa do histórico complicado dela no grupo. Sinceramente, o cara só estava tentando defendê-la, o que eu entendo, e como ele não estava por perto na época, não sei o que a Jen contou para ele, mas assumo, pelas mensagens, que ela também distorceu o passado para ele. O Mike agradeceu por ele ter entrado em contato. Disse que entendia que ele estava agindo de forma protetora com relação a Jen e perguntou o que exatamente o parceiro tinha entendido da situação. O parceiro repetiu uma versão do que a Jen contou para as pessoas, que o seu bom amigo, Mike, estava sendo um mau amigo ao excluí-la e permitir que outras pessoas do grupo a intimidassem por ser autista e por causa de comportamentos passados. E que nós a tínhamos desconvidado abruptamente porque eu tinha decidido que ela era uma ameaça e eu estava com ciúmes dela. O Mike explicou a ele que nunca considerou a Jen uma amiga próxima, apenas cordial no máximo, e que nem estava por perto para tudo o que aconteceu anos atrás. Então as opiniões dele sobre a Jen eram próprias e não totalmente baseadas no passado. Ele também deixou claro que ela nunca tinha sido convidada para o casamento e que ele já tinha informado isso para ela. O Mike também contou que a Jen tinha sido inapropriada nas comunicações com ele, com o que ele interpretou como tentativas claras de flerte, incluindo mensagens de texto com emojis sugestivos e pedidos para se encontrar sozinhos. Ele se ofereceu para mostrar essas mensagens ao parceiro, que pediu para ver algumas. O Mike mostrou provavelmente as mais óbvias. O parceiro não falou muito depois disso, apenas agradeceu pelo que o Mike compartilhou, e a conversa meio que morreu aí. Não ouvimos mais dele desde então, mas meu palpite é que a nossa versão dos fatos não combinava com a dela e que a farsa meio que caiu por terra. A Jen fez alguns posts vagos nas redes sociais sobre ser traída e incompreendida, mas o Mike não mordeu a isca e não respondeu. Ele não a bloqueou no Instagram porque quer acompanhar a situação por um tempo, mas ela voltou basicamente ao conteúdo de sempre, selfies. Cerca de um mês depois, acabamos encontrando com ela numa festa de aniversário. Ela não disse muito para nenhum de nós dois, mas não parecia feliz em nos ver. Mantivemos distância e cordialidade. Não houve drama. Sei notícias sobre o parceiro dela. Tudo o que sei é que ele não a acompanhou naquela noite. Não íamos perguntar. Edith, sobre o que aconteceu há 10 anos. Um pouco de contexto, senão fica confuso. Uma mulher do nosso círculo social começa a namorar um cara. Vou chamá-lo de Dean. Eles namoram por quase um ano. Ela consegue um emprego fora do estado e eles decidem que não querem manter um relacionamento à distância, então ela se muda e eles terminam. Nesse meio tempo, Dean fez amizades próprias com várias pessoas e agora é considerado parte do grupo. Pouco tempo depois, ele conhece Jen em um bar e eles começam a namorar, e ela também faz amizade com as pessoas, tornando-se parte desse círculo social maior. Dean está no exército e é designado para servir no exterior. Jen e Dean tentam fazer o relacionamento funcionar por um tempo, mas a distância é difícil demais e eles terminam. Jen permanece na cidade e mantém amizade com as pessoas. Então esse é o contexto. Depois do término, há uma viagem de meninas em que o pessoal bebe bastante e a conversa acaba indo para coisas mais estranhas que cada uma gosta na cama. Quando chega a vez de Jen, ela admite que ela e Dean tinham um lance em que pegavam outra mulher em um bar ou algo assim, e então Jen ficava com essa mulher enquanto Dean as assistia. Pelo que entendi, Dean saía do quarto ou algo assim e fingia ir dormir. Elas nunca contavam para essa mulher o que realmente estava acontecendo. Não sei quantas vezes isso aconteceu, mas segundo Jen foram algumas. Isso não foi bem recebido. Algumas das mulheres ficaram irritadas e disseram a Jen o quanto isso era incrivelmente errado. Jen ficou totalmente surpresa com o fato de as pessoas estarem bravas com ela e não entendia que aquilo era um comportamento nojento e perturbador. Foi um escândalo enorme. Várias pessoas pararam de falar com Jen e ela foi efetivamente afastada do grupo social. Ela ficou muito chateada, muito arrependida, mas ainda assim não entendia porque aquilo era tão errado e terrível. Finalmente, algumas pessoas basicamente disseram a ela que se quisesse alguma esperança de recuperar parte daquelas amizades, ela precisaria fazer terapia e entender por que aquilo era tão errado. Alegadamente ela foi, e aparentemente passou a compreender, melhorou, fez reparações etc. O que fez com que algumas pessoas do grupo ainda a convidassem para eventos. Pelo que sei, foi nesse processo que ela recebeu o diagnóstico de autismo. Mas definitivamente existem outras pessoas nesse grupo que não veem o fato de ela ter trabalhado em si mesma como algo determinante para mudar a situação. Acham que foi bom ela ter feito isso, mas que não muda o que aconteceu, e não querem ser amigas dela. Eu diria que hoje em dia ninguém é abertamente maldoso ou grosseiro com ela. Ela simplesmente não é convidada para as coisas, e as pessoas são cordiais, mas distantes. Acho que havia uma suposição geral de que ela perceberia a indireta e pararia de aparecer nos eventos, mesmo quando fosse convidada por pessoas mais dispostas a relevar tudo aquilo. Ela ainda está bastante magoada por algumas pessoas não deixarem isso no passado. Eu não morava aqui quando tudo isso aconteceu e não conhecia ninguém envolvido. Eu também provavelmente não relevaria isso.